2017, o Pentágono confirmou ter feito uma investigação secreta sobre OVNIs durante 5 anos. O orçamento estimado era de 22 milhões de dólares. Oficialmente, o Pentágono disse que levaria a sério todas as ameaças e possíveis ameaças ao povo. O oficial militar de inteligência Luiz Elizondo, que era o chefe do programa, contou a história, abriu a história para a mídia. É interessante notar que, apesar de não dizer o que é, o governo americano disse que existe alguma coisa. E essa coisa pode, às vezes, ser considerada como uma ameaça ou ameaça em potencial ao povo. No dia 18 de dezembro de 2017, surgiu um vídeo feito por um caça americano que persegue um objeto não identificado. Neste vídeo, o piloto comenta que o objeto viaja em alta velocidade contra o vento e faz algumas manobras. A quantidade de descrições de pilotos militares dizendo terem visto essas coisas era uma das justificativas oficiais para a existência desse programa, que era justamente a base, que era justamente a tentativa de entender e identificar esses objetos. A premissa principal desse projeto não era buscar alienígenas ou comprovar a existência de alienígenas, mas compreender e entender o que eram esses objetos não identificados. O diretor desse programa militar foi a vários canais de TV nos Estados Unidos dar entrevistas sobre o que ele fazia. Uma das coisas que ele comentou é que ele ainda tem limitações do que ele pode dizer. Segredos militares, segredos de Estado que ele não poderia dizer quando perguntado. Ele disse que não fala em nome do governo, não é mais funcionário do governo. Ele disse que muita informação foi coletada. Ele disse que não apenas testemunhos foram capturados e entrevistas foram feitas com pessoas que testemunharam os fatos, mas também eles têm informações físicas, como leituras de radares, controladores de voos e gravações feitas dentro de naves, de aviões, né? Ele disse que não conseguiram, em muitos casos, eles não conseguiram identificar uma assinatura que fosse constante para indicar que tipo de veículo fosse aquele, como um drone, um avião, um foguete ou outra coisa parecida. Uma das coisas que eles verificaram é que não existe tecnologia nos Estados Unidos desse nível. Ele disse que foram capturadas velocidades estranhas, movimentos estranhos, objetos em formatos diferentes dos conhecidos, o que não torna oficialmente e diretamente esses objetos como objetos alienígenas, mas torna esses objetos não identificáveis, não explicáveis, foram as palavras dele. Que eles não sabem o que é isso, mas ele diz que essa coisa, esse objeto, está manobrando e tem velocidades que às vezes desafiam as leis da física. Ou seja, em outras palavras, ele diz que os Estados Unidos não possuem essa tecnologia e eles não conhecem nenhum outro país que possua essa tecnologia. Ele está querendo dar a entender para as pessoas que o objeto é alienígena. Não é humano, pelo menos. Ele diz que esses objetos não seguem nenhuma característica que objetos voadores feitos pelo homem seguem. Ele induz as pessoas a pensarem que é ET sem dizer que é ET. Uma coisa interessante é que ele não fala os segredos, ele diz que não pode dizer, ele diz isso, de modo que poderiam ser objetos voadores feitos por homens pelo próprio exército americano, que eles estavam ali investigando. Quando perguntado diretamente se ele acredita na existência de alienígenas, ele desconversa. Ele diz que o objetivo dele sempre foi compreender o que era aquilo e compreender como aquilo que ele estava vendo funciona. Eles não estão muito preocupados em saber quem fez isso. Note que ele diz que tem alguém fazendo isso, mas que ele está preocupado em entender como funciona. A intenção é transformar em objeto de guerra, provavelmente, objeto militar. Hoje, por exemplo, eles sabem muito mais sobre esses objetos, do ponto de vista da física, do que eles sabiam há 2 anos. No início, eles começaram a observar esses objetos voadores como a junção de 5 tecnologias distintas para fazer aqueles efeitos todos,
e agora eles acreditam que apenas uma tecnologia faz aquilo tudo. Em outras palavras, ele falou que tem uma produção, vamos dizer, uma consciência por detrás desses objetos. Agora vamos continuar juntando os pontos. Um mês antes disso, em novembro de 2017, do nada surge a informação de que uma rocha num formato nunca antes visto, um asteroide num formato nunca antes visto, uma pedra no formato de cigarro, teria vindo de fora do sistema solar em altíssima velocidade, coisa também nunca antes vista, e passado num ângulo diferente do ângulo em que os planetas do sistema solar transitam, passado perto da Terra e pronto, está saindo de novo do sistema solar. Não existiria uma propulsão, de modo que não seria uma nave alienígena. Seria simplesmente a força gravitacional do nosso Sol teria puxado essa rocha, ela teria passado pelo nosso sistema solar em alta velocidade e agora estaria indo embora. O interessante é notar a velocidade com a qual essa rocha, esse cigarro, teria passado. Não é uma coisa muito comum. Outra coisa interessante a se notar é o formato. Eu não entendo muito disso, então vocês não precisam aceitar a minha palavra, mas eu dei uma leve pesquisada por aí e eu vi que, pela própria questão estrutural das rochas, geralmente os asteroides não ficam nesse formato, de modo que esse seria o primeiro asteroide visto pela humanidade com este formato. Acredite você ou não que esse charuto seja uma nave alienígena, é bastante interessante pensar que um objeto entrou no nosso sistema solar. Essa é a história oficial, tá, gente? Um objeto inanimado, uma rocha, entrou no nosso sistema solar em altíssima velocidade e já está saindo. Acho que já saiu dele. Então, curiosamente, o nome que foi dado é Oumuamua, que seria uma palavra havaiana para significar um mensageiro que vem de um passado distante. Por fim, é interessante comentar que várias pessoas, né, de várias comunidades de OVNIs, que passaram anos dizendo que os OVNIs estão aí, que alienígenas existem, coisa e tal, agora estão com o pé atrás quando o governo americano diz que pesquisou e estudou o assunto e mostrou esses vídeos, essas imagens, né?